O Corinthians joga num esquema losango, que é um esquema que, para você jogar assim, os laterais têm que dar conta da defesa e do ataque no corredor. Mateuzinho e Bidu não funcionam em nenhum setor. Então é uma questão grave. André Ramalho jogou muito melhor, não está jogando mal e é baixo. E bola parada é um treinamento à parte. E o Carille, com todos os defeitos que o Samir pontuou, ele era muito bom nessas duas coisas. Treinar linha de 4 baixa e bola parada. E tem uma questão que para mim é muito claro. Essa coisa de treinador ter um esquema e não ver com quem ele... O Corinthians não tem nenhuma dupla de zaga capaz de jogar marcando alto. André Ramalho, que é o melhor zagueiro do Corinthians, são zagueiros lentos para jogar posicionado numa linha de 4. Corinthians querendo jogar em cima e tendo que correr para trás, nenhum dos dois. O mais rápido é o Félix Torres, só que não tem bola para ser titular. Então o Corinthians não tem laterais, nem zagueiros para jogar como joga. Então, assim, eu acho que ofensivamente funciona. Jogando bem, jogando mal, faz 2 gols, 3 gols, 2 gols, 3 gols. Então, o jeito que joga, o Memphis, que tá gordão, acerta passe, o Iroberto faz gol, o Garro acerta um passe, tá funcionando. Só que o jogo não é basquete, não é handball, não é 30-28. Né? Se você tomar 2 gols, 3 gols todo jogo, uma hora você vai empatar com o Guarani, uma hora você vai empatar com o time da Venezuela. Se você tomar um gol do Santos ou do São Paulo, do Palmeiras no mata-mata, você não vai virar toda hora. Então, assim, me preocupa demais. E para mim, o Ramon Dias me lembra muito, não sei vocês, o Luxemburgo. O Luxemburgo foi o melhor treinador brasileiro disparado nos anos 90, como o Ramon Dias foi disparado o melhor técnico dos anos 90. Foram treinadores acima da média, campeões. O Ramon identificado com o River, o Luxemburgo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro, mais que um clube, Flamengo, jogou. Mas, assim, que pararam um pouco no tempo, na questão tática e no futebol de hoje. Então, assim, é uma coisa muito mais de gerir ambiente, arquibancada, falar, mas, assim, a reação aos esquemas de hoje demora. Então, qualquer time horroroso como o da Venezuela, se posiciona em campo para explorar, virar lá, bola de uma lateral para outra, e tem um carinha alto ali, complica o jogo. Porque o Corinthians teve 300 chances para fazer 3 gols. Para fazer gol no Corinthians, precisa de uma chance ou duas. Então, o Guarani não precisa ter 30 chances para fazer gol. E qualquer time de futebol em 90 minutos, mais 38 de acréscimo, mais 70 de VAR, vai ter 2, 3 chances. Então, assim, o jeito que o Corinthians joga, um time que cria muito menos, eu sei que eu sou mais retranqueiro de nós três, e faz um gol, tá muito mais perto da vitória do que cria e faz 3 e toma 2, 3 toda hora. Então, esse time não vai me surpreender, embora eu acho que o Corinthians seja favorito, se perder pro Mirassol. Porque é um time que qualquer adversário tem chance de gol. O Hugo, que tomou um frangaço, né? Foi um frango, uma saída lá de borboleta que ele deu. Ele fez 3 defesas difíceis, uma delas muito difícil, que seria o 2-1, faltando 15 minutos. Não sei se o Corinthians estaria eliminado. Tem cabimento um jogo desse, depender do goleiro? Eu até passei um pano pro Hugo, porque ele falhou e ele fez essas 3 grandes defesas. Aliás, o segundo gol, né, que ele falhou, foi o escanteio, ocorreu porque ele fez uma defesaça num chute da entrada da área. E eu até passei um pano dizendo o seguinte: eu acho que o Hugo saiu do gol porque não confia na zaga, porque a zaga não sai do chão. O zagueiro, igual o Vitão falou, né, em questão da bola aérea, o zagueiro, não adianta ele ser alto. O zagueiro tem que saber se posicionar e tem que atacar a bola. O zagueiro não ataca a bola. O João Pedro Tchoca, ele é bom zagueiro, mas ele não é nível Murilo, ele não é um grande zagueiro. Para mim, ele não vai chegar numa seleção brasileira. Ele é bom zagueiro, muito bom, mas ele tem muitos defeitos ainda. Tanto que o Martins vai lá e peita ele, porque exatamente na questão de posicionamento, e ele não sai do chão, e naquela defesa, naquela cabeçada que o Hugo também faz uma grande defesa. Então, o zagueiro tem que atacar a bola. Por exemplo, o Lucas Veríssimo, eu cobri o Santos na época do Lucas Veríssimo e depois na época dele no Corinthians. O Lucas Veríssimo, eu ficava observando o Lucas Veríssimo sem a bola. Por exemplo, o atacante adversário ou o lateral tá com a bola para cruzar, eu ficava olhando o Lucas Veríssimo sem a bola. Ele fica assim, ó, ele olha para os lados, ele fica vendo onde está o marcador. Ele não tá olhando o cara que está cruzando. Ele tá olhando o cara que está aqui já atrás dele, um baita de um zagueiro. O Lucas Veríssimo, para mim, é zagueiro nível seleção. Se o futebol fosse sério, não ficariam sempre os mesmos convocados ali na seleção brasileira. Ele é muito bom, porque ele é bom de posicionamento, ele é bom na bola aérea.
E o Corinthians não tem esse tipo de zagueiro. O Vitão falou, o André Ramalho é baixo. Né? O ministro da Educação conseguiu, contra o Guarani, o cara antecipar ele e fazer o gol. Então o Corinthians tem um problema coletivo e técnico. Aliás, Olívia, é mais coletivo ou técnico o problema da defesa do Corinthians? A pergunta talvez mais difícil do dia. Olha, Samir, eu adorei essa pergunta, porque eu quero trazer à tona uma das aspas que o Ramon usou, assim, na coletiva, que eu achei uma coletiva desastrosa da quarta-feira. Isso me pegou tanto, porque olha só o que ele fala. Escuta essa, Samir. Escuta essa. No discurso, que ele estava tranquilo, ele falou assim: eu solucionaria em 20 segundos o time defensivamente, mas estamos em um clube onde, da metade do campo para frente, temos que arriscar. O único de característica defensiva é o primeiro volante. Ou seja, ele colocou a culpa da defesa toda do meio para frente. E a gente precisa lembrar que o Corinthians, para ele poder sair, para ele poder, né, ir para frente, ele precisa desses laterais. E qual foi a solução agora para o Corinthians? Trazer mais um lateral ofensivo, mais um lateral de linha de fundo. Então, assim, se a gente tá olhando para esse desenho, e ele fala aqui também que Bidu passou 20 vezes ao ataque, Mateuzinho umas 30, jogaram quase como pontas. Então, quer dizer que lá atrás, essa zaga, ela tá um pouco abandonada, né? Porque a gente precisa que o lateral volte, então. Essa, pelo menos, é a minha visão. Eu acho que esse esquema de jogo prejudica a zaga do Corinthians. Primeiro, porque as bolas aéreas, elas vêm em grande quantidade. Normalmente, os gols que o Corinthians levou nesse Campeonato Paulista, assim, gols em momentos cruciais da partida, foram de bola aérea, foram gols de bola aérea. Então, vem cruzamento, vem uma bola parada, vem um escanteio e caixa. E aí você tem jogadores que, na hora do contra-ataque, tem uma dificuldade grande de cobertura, que é o caso do Bidu. A bola do primeiro gol foi uma desatenção do Bidu na cobertura. Então, assim, eu acho que a gente tem um conjunto de coisas, tanto da escolha tática do Ramon nessa visão, que, por exemplo, não era um jogo contra a Universidade Central para ser um jogo de tanta aceleração, um jogo tão para frente, não tinha essa necessidade. O Corinthians iria abrir o placar de qualquer forma, não precisava abrir com 1 minuto de jogo, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma questão tática, mas também existe esse condicionamento dessas laterais. E você sobrecarrega o zagueiro. Não tem jeito. Muito bem, Olívia, concordo contigo. Os laterais do Corinthians, eles não sabem fechar a linha. Aliás, o Bidu, ele revoltou o Luxemburgo na época, era até uma informação que eu me recordo, um jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Luxemburgo falou, você vai fechar a linha aqui. O Corinthians tomou o gol exatamente ali. O Bidu não sabe fechar a linha. Não adianta. Se com o Luxemburgo já há 2 anos ele não sabia, ele não vai aprender. Ou pegar algum treinador muito bom que venha posicioná-lo de uma forma correta. Ô, Vitão, eu quero levantar uma tese aqui, que eu coloquei, né, no de primeira essa semana que eu participei, que o problema do Corinthians não é só em campo. Para mim, o Corinthians enfrenta um problema de liderança. Para mim, o problema do Corinthians não é só tático e técnico, até porque tecnicamente há uma distância enorme entre o Corinthians e o CV, é absurdo. O que me chama a atenção dentro do Corinthians é falta de liderança do presidente, alguns erros para mim que eu pontuei. O presidente não vai cobrar nunca esses jogadores, porque eu acho que o Corinthians começou 2025 fora de foco. Existe uma aspas, né, do Memphis, que vocês viram depois do jogo, ele falou, precisamos ser mais humildes, né? Tudo bem que ele está falando da questão tática, do time não atacar muito, mas o Corinthians começou 2025 como se tivesse ganhado tudo em 2024. Tudo bem, pô, a classificação foi histórica para a Libertadores, um time que estava caindo, mas o Corinthians começa o ano numa altivez, numa soberba terrível. E aí quem vai chamar a atenção desses jogadores? É muita festa, são 3 dias de festa do Memphis, é pôquer, é videoclipe,
aí leva lá o MC Rariel, nada contra o MC Rariel, pro vestiário. São várias coisas, né? Altas horas, tá na quadra lá dos Gaviões, enfim. O Memphis, por exemplo, não parou. Aí a festa do Hugo, olha, a festa do Hugo, que o presidente estava lá. Como é que o presidente vai cobrar se ele está em todas as festas? Como é que o Emiliano vai cobrar se ele estava no palco dançando com os jogadores na festa do Memphis? Então, esses jogadores, para mim, o que mais falta no Corinthians hoje é falta de foco. E isso, para quem acompanha o futebol há muito tempo, eu tenho um amigo ex-jogador que ele falou para mim, um dia que ele voltou de empréstimo de um... Ele com um contrato com um grande clube, voltou de empréstimo e falou, vou fazer o melhor ano da minha vida. Vou dormir 22, 23 horas, não vou para balada, tal. Ele terminou o ano convocado. Então, assim, a gente sabe que quem trabalha com futebol, que o foco é tudo. Se você estiver focado, né, em ser campeão, ali nas 4 linhas, e para mim falta muito isso no Corinthians hoje, e para mim não há quem cobre. E é um erro grave que o Augusto pediu ajuda para os jogadores quando estava sofrendo o processo de impeachment, pediu apoio. Como é que vai cobrar agora, se pediu apoio? O Emiliano, eu já falei a questão dele, né, com o Ramon, e o Fabinho Soldado, iludido, que fez a maior janela de todos os tempos da história do futebol no meio do ano passado, achou que o Corinthians não precisava de reforços e termina essa janela com um reforço. No finalzinho, agora nós vamos falar dele daqui a pouco. Não sei se você concorda com isso, ô Vitão. Eu concordo com boa parte do que você falou, mas algumas coisas... eu tenho uma teoria que é da minha bisavó, que nem conheci, que é o combinado não é caro. É a regra de vida. Assim, algumas coisas estão no combinado, né? Nem tudo é escrito. Ao trazer Memphis e aceitar todas as condições que envolve o pacote, não tem ninguém que vai falar, velho, pega leve aí na balada, você não quer liberar 10 não, vai pegar mal, deixa isso pra... Não tem. Então, assim, para o bem e para o mal. Tem muita coisa que é para o bem, mas está no pacote. Ao ter um processo de impeachment e você querer entrar em campo com uma faixa até no jogo do Júnior da Copinha, envolver o futebol nisso, você fica refém da parceria. Parceria não é só quando eu quero. Se você vai quebrar meu galho agora, eu vou ter que quebrar seu galho amanhã. Isso vale para namoro, para trampo e para time de futebol, velho. Então, assim, tem coisas que não estão escritas, mas são muito claras, né? Então, assim, eu não vejo, de verdade, a menor chance do sistema estrutural do Corinthians diretivo ter cobrança em relação a isso. Eu não vejo. Então, assim, eu acho que isso é um problema, mas, assim, você tem solução? Não tem. Então, o diagnóstico eu concordo em 100%, mas eu não acho que tem ninguém ali capaz de fazer essa cobrança. Nem com o tamanho, nem com o estofo. Porque é o seguinte, tem umas certas hierarquias, e funciona assim na vida. A hierarquia é quem está em cima manda no de baixo, com respeito, se uma boa hierarquia bem feita, não tem gritaria, não tem dedo no olho, não tem xingamento, mas tem hierarquia. Você acha que numa dividida com o Memphis o presidente ganha? Não chama. Ó, pra você ter uma ideia, não, eu vou responder essa pergunta com uma apuração. Uma fonte minha me falou assim, Samir, o Memphis está diferente esse ano. Ele está saindo muito mais. Tá? Ele queria que eu divulgasse isso. E há uma insatisfação já com as saídas do Memphis. Só que eles não foram cobrar o Memphis. Eles não têm coragem. Então, assim, eles falaram para mim, pode falar para a Lívia, falar para você, né, para qualquer outro setorista, mas até agora nunca houve uma conversa. E vou falar a real, em relação ao Memphis, é isso mesmo, ele é popstar, não dá nem para cobrar muito. O duro é o Hugo, é todo mundo, na verdade, hoje, no Corinthians. Então, assim, se tivesse só o Memphis fora de foco, ele popstar, ele numa bola ele resolve. Esse jogo que ele jogou mal, ele deu uma bela assistência. O problema é o time todo iludido, achando que já ganhou tudo em 2024. Concordo com você. Contra o Santos, que ele jogou mal também, muita gente elogiou ele contra o Santos. Eu estava no estádio. Existe o jogo real e o jogo dos melhores momentos. O jogo real, para mim, ele começa quando apita e quando acaba. Todo jogo do Corinthians esse ano, até que os Memphis foi péssimo, ele aparece nos melhores momentos. Na Venezuela, de quem deu passe pro gol do Carrijo? Contra o Santos, ele deu um passe de futebol e de craque pro Yuri fazer um gol. Então, se você analisar só os melhores, ele mesmo mal, ele faz a diferença porque ele é muito acima. Agora, imagina se ele estivesse em forma. Essa é a minha pergunta. Agora, a questão do Corinthians, para mim, parece muito claro, é o seguinte, eu não vejo, nesse esquema do Corinthians, alguém cobrando.
E mais, eu vou dizer para você, o Ramon Dias, que para mim é um treinador ruim de tática, limitado. Ah, mas você quer o Antônio Oliveira? As pessoas são meio burras, né, quando me perguntam isso. Não, não quero. Ele é ruim, mas não quer dizer que o pior que ele é melhor que ele. Porque se a pessoa vai se notar 4, você nota 2. Por isso que fala, você mandaria ele embora? Não sei. Quem vem pro lugar? Eu sempre faço essa pergunta. Depende, vem quem pro lugar? Vai vir o Antônio Oliveira? Deixa ele. Então, assim, essa pergunta... Mas, assim, o Corinthians hoje tem mais time do que treinador. E o jeito que é gerido ali o Corinthians... Você acha que se o Ramon Dias bater de frente com os jogadores, tá saindo muito, não sei o quê, o time vai começar a correr porque tá brigando, ou vai correr menos ainda para ele cair? Responde para uma nota, mestre Zezinho. É igual numa coletiva. A vida como ela é. O que você acha que vai acontecer? Igual numa coletiva que eu estava no Santos com o Leão técnico, perguntaram para ele se jogador derruba técnico, ele falou que sim. Entendeu? O Leão claro, falou, preciso eu falar. Né? Aqui no UOL, fiz uma série pro UOL, entrevistei o Dinei. A gente entrevistou no final do ano, foi pro ar aqui no canal UOL, tá ainda à disposição no YouTube. Ele diz, não é assim off, não, tá gravado, como eles que não só derrubaram o Evaristo, como eles exigiram a contratação do Oswaldo de Oliveira. Aí o que vocês querem? Então que a gente vai ser campeão, e foram. mas assim, não é toda hora que eles entregam, mas assim, isso é textual. Queremos esse embora, aí vai não quero, e eu trazer o Leão, inclusive, isso que eu lembrei. Não, o Leão a gente não quer, não. Quem vocês querem? O Oswaldo. Mas já saiu o Oswaldo, agora não interessa. Traz ele que a gente ganha. Então, foi isso. Manda esse cara embora, traz... É assim, nem sempre é desenhado de forma tão clara e explícita como eu tô fazendo, mas que isso acontece desde que a Lívia era baixinha, não era essa grande mulher hoje que é maior que os jogadores da Venezuela, já era assim, viu, Lívia?